Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Moisés e eu vim aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E hoje eu vou falar de um assunto um pouco polêmico. Muitos querem, mas às vezes ficam com medo. Outros acham que não existe o crente, isso não serve para o crente. E eu acho que Deus, ele vai te dar aquilo que você quer. Não aqui, é lógico que de acordo com a vontade dele, mas ele nunca vai te dar aquilo que você não busca, nesse sentido aqui. E a gente vai falar hoje um pouco sobre prosperidade, prosperidade financeira. Durante muito tempo, a igreja, ela entendeu que o dinheiro é sujo, que o dinheiro, ele te afasta de Deus, que o dinheiro, né, ele é a raiz de todos os males. E quando você vai para a Bíblia, nesse versículo, né, que eu citei, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Antes de nós entrarmos na palavra, eu te faço uma pergunta. O que você faz hoje nessa vida que não requer gasto financeiro? Que você não tem que disponibilizar de dinheiro? Se você quer ler a Bíblia, você precisa comprar uma Bíblia, você precisa comprar um celular. Se você quer fazer uma viagem, você precisa ter um automóvel. Se você quer, tudo que você vai fazer precisa de dinheiro, é verdade? Precisa de dinheiro. Uma igreja, ela é sustentada com o quê? Com dinheiro. Você chega ali, às vezes, numa igreja, você vê a iluminação, você vê os microfones, você vê os instrumentos, você vê as cadeiras, tudo organizadinho, tudo bonito. Aquilo não cai do céu, é dinheiro que compra. Então, à luz da palavra de Deus, eu vou trazer alguns versículos aqui, falando um pouco dessa prosperidade, a prosperidade que vem do Senhor. Então, primeiro versículo que eu já citei, eu não lembro de cor aqui a referência, mas depois a gente pode colocar aí, que é o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, preste bem atenção, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é quando eu coloco o meu coração no dinheiro. Ou seja, não precisa da pessoa ser rica para ela amar o dinheiro. Uma pessoa pobre pode amar o dinheiro. E quando eu amo o dinheiro, eu coloco ele acima de Deus e eu coloco ele como meu ídolo, coloco ele como o meu Deus. E é por isso que a palavra diz: não tem como você servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus ou você vai servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Certo? Então, a primeira coisa, a gente vai ler um versículo também que fala sobre isso, sobre não colocar o coração, né? Sobre não amar o dinheiro, mas entender que você precisa dele. E quando eu entendo que eu preciso dele, quando ele vem na minha mão, eu vou saber trabalhar com ele. Quando Deus colocar a prosperidade na minha mão, eu vou saber administrar aquilo que Deus me dá. Por quê? Porque se eu acho que o dinheiro ele é ruim, quando Deus colocar na minha mão o dinheiro, o que eu vou fazer? Eu vou ficar louco para ficar livre dele. E é isso que às vezes acontece com muitos crentes, muitos cristãos hoje, que não conseguem prosperar. Por quê? Porque foram ensinados que o dinheiro ele é sujo e eu preciso ficar o mais longe dele possível. E quando ele vem, você arruma um jeito de gastar, de jogar, de eliminar ele da sua vida. E isso faz você viver uma vida miserável. E Deus, ele é o criador e sustentador de todas as coisas, tudo é dele. A palavra de Deus diz que os céus dos céus, a terra e tudo que há na terra é do Senhor, é de Deus. Por que ele não pode dar o melhor dessa terra para aqueles que são filhos dele? Se você que é mau, se seu filho te pedir um pão, você vai dar um pão, você não vai dar uma pedra. Você que é mau, eu que sou mau. E Deus que nos ama, será que Ele não vai nos dar tudo que nós precisarmos? Será que Ele vai negar de nos prosperar para a honra e glória dEle? Eu creio que não.
3 João, versículo 1, vai dizer o seguinte: o presbítero, ou seja, João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João aqui, ele está fazendo votos, ou seja, está profetizando na vida de Gaio a prosperidade e a saúde. Mas antes disso, ele já era próspero na alma. Versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Gaio era um servo de Deus ali que andava na verdade. E se você for ler todo o capítulo, você vai ver que ele tinha alegria de receber irmãos na sua casa. Se alguém ia ali para pregar a palavra, para visitar a igreja, ele era o primeiro que ia lá, chamava as pessoas para ficar na casa dele. Com certeza ali ele servia alimento, ele servia um lugar para a pessoa dormir. Então ele tinha prazer em servir ao Senhor com os bens dele. A prosperidade sem propósito, ela pode ser um mal muito grande na vida do cristão. Mas a prosperidade com propósito, ela é muito maravilhoso. É muito bom. Isso. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Gaio ainda não era próspero, ele ainda estava prosperando. Mas antes dele prosperar, ele já servia a Deus com os bens dele. E ele tinha prazer de chamar os irmãos para dentro da casa dele. E ele tinha prazer de servir alimentos aos irmãos ali, aquelas pessoas. Então, como eu vou querer e vou pedir para Deus me prosperar, sendo que eu não consigo servir a Deus com o pouco que Ele já me deu? Eu vi um testemunho de um irmão na internet falando que ele pagou o dízimo de 200 mil reais, se não me engano. Só o dízimo dele foi 200 mil reais. E a pessoa falou assim, nossa, mas que interessante, pessoa, você pagar um dízimo de 200 mil. Ele falou, mas eu pagava o dízimo quando eu ganhava um salário. Por que eu não vou pagar o dízimo quando eu ganho, né? Se ele pagou 200 mil, ele ganha 2 milhões? Não sei se acontece. Então, se você for fiel ao pouco, sobre o muito, Deus vai te colocar. Deus, ele precisa fazer uma obra muito grande, ele precisa fazer com que a igreja prospere e cresça. E ele precisa colocar dinheiro na mão das pessoas certas. Se você for fiel no pouco, ele vai entender que ele pode colocar o muito na sua mão, que você vai continuar sendo fiel. E quando a igreja precisar, você vai estar ali para sustentar, para financiar. Você vai servir ao Senhor com seus bens. Não somente com o dinheiro, mas com o seu carro, com a sua casa. Isso é que é uma prosperidade com propósito. Então o apóstolo Paulo, ele estava profetizando aqui na vida de Gaio, o apóstolo João, ele estava aqui profetizando na vida de Gaio a prosperidade e a saúde. Por quê? Porque ele sabia que aquele homem, ele era muito útil na igreja, com o dinheiro dele, com os bens que ele tinha. E aí, como eu já falei no início sobre colocar o dinheiro, colocar o amor ao dinheiro, gostaria de ler um versículo também em Salmo. Livro de Salmo, capítulo 62, e a parte B do versículo 10 diz assim: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Se você ganhar muito dinheiro, não coloque o coração nesse dinheiro.
Então, se você prosperar, é de Deus. Se eu pegar a prosperidade e colocar como sendo do diabo, como sendo de Satanás, a igreja ela vai viver uma igreja na miséria. E Deus não quer os filhos dele na miséria. Vou ler um outro versículo aqui que fala um pouco do princípio, né, da prosperidade, que está em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, é o que eu faço para Deus me prosperar, né? Então, nós vemos que Gaio, ele servia ao Senhor com os bens dele. E Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte, palavra de Deus: honra ao Senhor com os teus bens. Era o que Gaio fazia, ele honrava a Deus com os bens dele. E o versículo continua e diz assim: e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícia? É a primeira parte. E quando falamos de dízimo, né, tem muitos cristãos que não são dizimistas e não creem nesse princípio, mas é um princípio bíblico que fala sobre os dízimos. Fala que nós devemos dividir aquilo que nós ganhamos em 10 e uma parte é do Senhor. E é interessante que a gente fala que a 10ª parte é do Senhor, enquanto que deveria ser a primeira parte do Senhor. Primícia é o primeiro. Então, se eu ganho 10 mil reais, eu vou fazer o meu orçamento em cima de 9 mil reais. 1.000 reais já é do Senhor, não é meu. Eu já estou devolvendo para Ele. Então, Ele está falando, com as primícias de toda a tua renda, é a primeira coisa que você tem que tirar. Por quê? Porque se você deixar para tirar por último, nunca vai sobrar, você sempre vai gastar o dinheiro. E nunca vai ter para você abençoar a obra de Deus. Então, se você honrar o Senhor com os teus bens, com tudo que Deus te deu, e se você pegar a primeira parte de toda a tua renda e abençoar a obra de Deus, e honrar a Deus, olha o que diz o versículo 10. Se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ou seja, Deus vai encher você de bênçãos, porque Ele sabe que você é um administrador fiel. E Ele sabe que Ele pode colocar muito dinheiro na sua mão, porque você vai ser um bom administrador, você vai honrar Ele, você vai servir a obra dele. E quando a obra precisar, porque sempre, a obra de Deus, ela sempre está precisando de dinheiro. Sempre precisa. Obras sociais, né, que a igreja precisa fazer. A manutenção da igreja. A manutenção dos pastores, que alguns vivem somente pela obra. Eles precisam sobreviver. Hoje no Brasil foi criada uma cultura que todos os pastores precisam ter o carro mais ruim, a casa mais simples, a roupa mais simples, tudo tem que ser um sapato ganhado, tudo tem que ser o pior. Enquanto que se você for para a palavra de Deus, você vai ver que os levitas, que eram os que serviam no templo, eles eram muito abençoados. Eles tinham o de melhor. E nós precisamos entender que aqueles que servem a Deus, que nos ajudam, eles precisam ter um bom carro para servir ao Senhor, eles precisam ter uma boa roupa, eles precisam comer bem, eles precisam ter uma boa casa. E isso tudo vai vir da onde? Da igreja, quando a igreja oferta ao Senhor. Caim e Abel, quando você vai ver ali Caim e Abel, Caim ele ficou tão nervoso com Abel, por quê? Porque Abel ele ofertou aquilo que ele tinha de melhor. A Bíblia fala que ele pegou os primeiros frutos, né? Os primeiros frutos que eu falo das ovelhas, né? Aqueles que nasceram primeiro ali, a primícia do seu rebanho e ofertou ao Senhor. Por isso que o Senhor agradou de Abel e da sua oferta. Então você precisa entender que eu preciso servir ao Senhor com os meus bens,
com a minha renda. Quando você entender esse princípio, você está pronto para prosperar. Quando você entender que eu preciso plantar para colher, você vai parar, você vai deixar de ficar preocupado com o boleto que está vencendo, você vai deixar de ficar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Por quê? Porque você sabe que o Senhor vai abrir as portas do céu. Ele vai encher os teus celeiros. Os teus lagares vão transbordar. E você vai ter dinheiro até para emprestar. Então, pegue essa palavra e entenda que o dinheiro, ele é necessário. Mas um dinheiro com propósito. E que Deus possa me abençoar, te abençoar, nós possamos entender isso e viver o melhor dessa terra. Porque nós somos filhos de Deus. Deus nos chamou para ser filhos. O Senhor Jesus Cristo, ele disse que quando ele veio aqui nesse mundo, ele disse: eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. O que é uma vida abundante? É uma vida plena, alegre, e a prosperidade financeira, ela faz parte disso. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.